E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Não sei exatamente que horário você está assistindo esse podcast aqui, mas esse é o de número 10, que semanalmente, toda segunda-feira eu faço o lançamento do que é como é que foi minha carreira no esporte. Então, na realidade é o seguinte, a minha carreira como atleta, tanto quanto a minha carreira como professor de inglês, as duas acabam se difundindo numa só, porque na realidade eu me tornei atleta na expectativa de poder aprender inglês nos Estados Unidos. E assim foi minha vida ao longo de 15 anos, né, como atleta. Depois, na sequência, eu continuo minha vida como professor de inglês. E devido ao fato de ter morado muito tempo nos Estados Unidos, eu acabei perdendo, quer dizer, praticamente eu perdi o contato com o Brasil. Então, quando eu volto ao Brasil aqui, eu estava praticamente estava legal no Brasil, mas eu tinha minha identidade americana. Então, ou seja, em diversas situações eu acabei usando esse privilégio devido ao fato de falar inglês e ter minha identidade americana. Então, inúmeras vezes, às vezes acabei usando esse privilégio. Às vezes, quando eu vivia em situações meio complicadas, eu dava uma carteirada tipo assim, apresentava minha identidade americana e falava inglês com a pessoa, e a pessoa ficava vendo aquela sem poder entender muito, né, o que estava pegando, enfim. E essa é a vantagem de você, de repente, poder falar inglês, principalmente no Brasil. Então, eu recomendo vocês que possam aprender inglês, porque você vai poder, de repente, ter muitos privilégios que, de repente, quem não fala inglês acaba não tendo. Então, tinha as regras em espanhol, inglês e português. Aí, quando a pessoa chegava, tipo assim, lê para mim as regras. Leu as regras, tá de acordo? Beleza. Então, você vai pro trabalho. E aí, a coisa foi caminhando. Aí, eu acabei pegando toda uma experiência com a agência de emprego. Eu bati o olho na pessoa, eu já sabia para que emprego tinha que mandar aquela pessoa. Então, a minha segunda ida para os Estados Unidos foi mais como eu trabalhei com a agência de emprego e com a minha escola de inglês. E aí, fiquei 6 anos e meio em Nova York, até depois mudar para Massachusetts. Aí, mudei para Massachusetts, lá também foi outra realidade, assim, muito legal, mas tudo focado aí já no inglês. Então, tipo assim, eu levei minha carreira no esporte até 98. De 98 para cá, foi tudo inglês. Aí tudo inglês o tempo todo. Porque o que acontece? Porque tudo isso que eu fiz na vida foi baseado no inglês. Tudo isso pelo inglês, para poder sobreviver do inglês. Assim foi minha vida no esporte. Entendeu? Então, é uma coisa que mais me encantava, realmente, era o inglês. Então, ou seja, a minha carreira no esporte nesses 15 anos foi preocupada realmente em poder aprender inglês. Tudo que eu fiz foi em função disso. Ainda bem que você não quis fazer a live em inglês, né, Tião? Senão a gente tava ferrado. Aí não ia dar certo, né? O Hélio tinha mandado um aqui, ó, Santo Odilo. Aí o Odilo completou também que a Marcinha, a Filé, todo mundo passou por lá também. Passou, cara. Essa galera antiga dos anos 80, 90, todos passaram por lá. O Luizão falou que chegou em Sorocaba, o primeiro treino foi a 3,20 por quilômetro, no sobe e desce infinito, hein? Pra Sorocaba, hein? Pra Sorocaba, só morro. Então, o Lorival queria mandar o Luiz de volta rapidinho. Vou botar esse cara pra correr. Não, mas sabe por quê? Porque eu não gostava. Porque às vezes os caras vão correr e querem fazer turismo. Quando eu corro, eu não falo. Eu fico quieto. Aí o cara começou a falar, eu aumento o ritmo. Tipo assim, fica quieto, porque aí o cara cansa e tem que ficar quieto, não tem como, entendeu? E a galera que eles querem correr quer ficar trocando figurinha. Eu falei, não, de jeito nenhum, se vai trocar figurinha, vai ter que botar a língua pra fora aí. Então assim que eu treinava com o pessoal lá em Sorocaba lá. Vamos ver aqui, voltando pras corridas aqui, vamos ver quem que vai contar uma história aqui pra nós. Boa tarde, Tião. Auxiliadora. Estou aqui para falar do Lorival Sampaio, um grande amigo, antigo, né? Eu e o Lorival Sampaio, nós conversávamos muito sobre ritmo de corrida, sobre onde correr, onde teria altitude, para a gente estar desenvolvendo nossos treinos. E o Lorival me ajudou bastante, me incentivando a correr em Brasília. Quando ele falou para mim que o pessoal lá em Brasília as meninas faziam 3 horas ou mais, maratona de Brasília, e os homens faziam 2 horas e 23, 2 horas e 25, que era o ritmo, eu imaginava que era muito fácil fazer a maratona de Brasília. Porque as avenidas lá são muito largas, muita altitude, 1.100 metros de altitude, calor, uma maratona que a gente largava 3 horas da tarde. E o Lorival Sampaio correu lá e falou para mim que estava muito calor e que havia ficado, acho que em segundo ou terceiro lugar, por 2 horas e 23. Eu falei, nossa, essa maratona é muito fácil, eu vou correr lá também, né? Me preparei e fui no ano seguinte para lá.
E aí cheguei lá e eu vi que era muito calor realmente, pouca assistência, água quente naquela época. E depois eu consegui ficar em terceiro lugar na Maratona de Brasília. Aí me preparei melhor no ano seguinte e consegui ficar em primeiro. As 2 vezes que eu fiz na média de 2 horas e 55, 2 horas e 57. E assim foi, né? Conversando com o Lorival lá na minha casa, a gente batendo papo, falávamos de alimentação, porque o nosso ritmo naquela época era isso. A gente não desviava o pensamento do ritmo das corridas, do ritmo dos treinos, dos locais, da alimentação. Eu peguei bastante experiência, assim, batendo papo com o Lorival. Ele falava muito dos treinamentos, das competições deles nos Estados Unidos, em São Francisco, né? E, então, foi uma pessoa assim, que me incentivou bastante a ter corrido em Brasília, ter participado das competições de Brasília. E tanto que a gente conversava, eu falava para ele dos locais de treinamento aqui no Brasil, que ele estava desatualizado. E uma época ele estava assim no cabelo, caneca longa, que era novidade aqui no Brasil na época, e ele foi correndo no Centro Olímpico. E era proibido correr no Centro Olímpico, né? Estava fechado, a reforma, e ninguém poderia entrar, estava tudo fechado. Estava o pensamento do ritmo das corridas, do ritmo dos treinos, dos locais, da alimentação. Eu peguei bastante experiência, assim, batendo papo com o Lorival. Ele falava muito dos treinamentos, das competições deles nos Estados Unidos, em São Francisco, né? E, então, foi uma pessoa assim, que me incentivou bastante ter corrido em Brasília, ter participado das competições de Brasília. E tanto que a gente conversava, eu falava para ele dos locais de treinamento aqui no Brasil, que ele estava desatualizado. E uma época ele estava assim no cabelo, caneca longa, que era novidade aqui no Brasil na época, e ele foi correndo no Centro Olímpico. E era proibido correr no Centro Olímpico, né? Estava fechado, a reforma, e ninguém poderia entrar, estava tudo fechado. E o Lorival chegou lá e viu que estava aberto. E chegou e entrou para treinar, e o pessoal falaram para ele que não poderia, né, estar participando, entrando lá no Centro Olímpico, treinar. E aí ele falou em inglês com o pessoal pensou que ele era um americano, que não era brasileiro, e deixou ele treinar na pista do Centro Olímpico. Então essa é uma das passagens que eu lembro do Lorival por aqui na minha casa, que a gente era muito amigo. E é isso, Lorival. Hoje eu sei que você está bem, escola de inglês aí só acaba. E eu gostaria de ver você nas corridas que nunca mais eu te vi. Né? Boa sorte para você e até a próxima. Realmente, tipo assim, eu acabei tirando proveito muitas vezes dessa questão do inglês, né? Porque tanto é que até hoje eu tenho na minha carteira a minha identidade de Massachusetts e da Califórnia, porque eu fui participar de uma meia maratona no Rio de Janeiro e eu fiquei hospedado na casa da Aninha, muito amiga do Dilo. O Dilo falou: você vai voltar ao Brasil lá, você vai correr lá, procura minha amiga Ana, né? Aí beleza, aí eu fui na casa da Ana, e a Ana morava ali naquele condomínio onde o Zico mora. Só que ela tinha um estúdio, ela tinha uma quetilê que fica do fundo para a da Rocinha. Aí beleza, eu fui na casa da Ana, a gente jantou, ficamos lá, na boca e tal, eu com aquele cabelão enorme, uma sopa toda colorida. Quando eu tô voltando, cara, tipo assim, eu tô indo pra casa da Ana, ela me deu a chave do apartamento dela pra mim ficar na casa dela, na kitnet. Beleza, eu tô indo. Só que quando eu peguei na minha cabeça, era o número 1560. Né, era o número do apartamento é 1560. Eu não sei, eu coloquei na cabeça que era 1590. E aí tô eu lá tocando a campainha no 1590, e eu portei lá da portaria: o que você quer? E a Aninha, quando ela viu lá de longe, porque nisso que ela viu, a polícia vinha vindo, cara. A polícia vinha vindo e a polícia me abordou. E eu com aquele cabelão enorme, coisa e tal, tipo assim: a polícia, o que você tá fazendo aqui? E tava naquela época daquele sequestro relâmpago. Eu falei: não, vim aqui. Como vim aqui? Tipo assim, aí a Ana, quando viu que a polícia chegou, a Ana veio no maior pinote, porque não, ele tá na minha casa, Cara, e o cara, tipo assim, o cara já apontando a arma, tipo assim: aonde que eu atiro, né? Tipo assim, eu vou dar um tiro nesse cara aqui, a gente já despacha ele, coisa e tal.
A sorte que, tipo assim, o sargento que estava comandando, aí o cara começou a conversar e pediu meu documento, eu não tinha. Eu só estava com a minha identidade da Califórnia. Eu falei, mas isso aqui é um documento americano. Eu falei, porque eu acabei de chegar aqui no Brasil com esse tal. O cara falou, meu, dá logo um espaço desse cara aqui, porque ele tá de onda aqui. E aí ela correndo, não, ele é minha amiga, ele é minha amiga. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, ele é minha amiga. O que você tá falando? O que você tá fazendo aqui? É 1560. E eu tava no número errado, cara. Eu falei, puta, ia morrer de graça, cara. A sorte que a Ana, ela viu o que tava correndo lá. Porque como é que eu ia explicar pro cara? Eu não tinha documento brasileiro, e aí tava tentando entrar num apartamento que não era meu. Então os caras achavam que eu tinha roubado, colocado alguém no sequestro pra poder entrar na casa. Tipo, é umas coisas assim que era meio complicado. Mas por quê? Por causa do visual. Aquele cabelão tudo doidão, aquelas roupas doidonas, tipo assim, tá aqui no Brasil é bandido, amigo. Não vem com essa onda aqui, que é que não vai pegar. Às vezes me saía bem. Às vezes eu pegava, falava inglês, a galera enrolava, pô, o cara deve ser americano, deixa pra lá, deixa quieto. Mas tinha umas assim que era meio embaçada. Tipo, essa, como a Dora comentou aqui agora, tipo assim, eu vou falar inglês com esse cara aqui, o cara vai afinar. Ah, pô, o cara é gringo, deixa ele treinar aí. Então, beleza, tá podendo, né? Então tem coisa que leva vantagem, tem coisa que leva desvantagem. Eu não entendo o que ele fala, ele não entende o que eu falo e tudo bem. Faz aí o que você quer, né? Então, beleza. Deixa quieto. E, cara, quando eu cheguei aqui, eu usava umas roupas assim, tudo meio doida. Tipo assim, eu usava lycra, tênis pink. Os caras, pô, como assim tênis pink? O cara usando lycra, que história é essa? Porque nos anos 80 ninguém usava lycra. Né? Lycra, tênis, tudo tênis mais assim, mais tradicional. E eu tinha lá tênis pink, tênis cor-de-rosa. E os caras falaram, como o cara tem tênis cor-de-rosa? Que história é essa aqui? Mas era vida de atleta, né, cara? Vida de atleta, a gente aproveitava pra tirar onda. Você também chegou a usar uma jararaca alucinada também. Jararaca alucinada, patrocínio, cara. Eu fui correr, quando eu morei em Nova Friburgo, aí ia ter aquelas 5 milhas primavera-verão. E eu tava sem patrocínio. Falei, pô, cara, como é que você vai pra lá? Aí fui falar com o cara, o nome dele é até Pedro. Ele tinha uma galeria no shopping lá de Nova Friburgo. Eu falei, pô, cara, tô querendo correr lá no Rio, coisa e tal, eu tô meio apertado de grana. Falei, não, eu patrocino você. Aí você coloca a minha camiseta da minha loja. O nome da loja do cara, Jararaca Alucinado. Falei, pelo amor de Deus, tá pagando, beleza. Aí eu ganhei as 5 milhas lá do Primavera Verão no Rio, correndo com a camiseta lá, Jararaca Alucinado. Aí os caras ficam tirando onda um tempão. Pô, que isso, cara? Que história é essa? Jararaca Alucinado. Falei, cara, foi o cara que pagou, né? Pagou. A marca, a melhor roupa do mundo, né? Exatamente, cara.